Como os senhores deputados sabem, mais uma audiência a afirmar que acho que já estão em linha. Penso que quem temos connosco é o Dr. Rui Rebelo, se confirmam. Não sei se o Dr. Gonçalo Miranda vai conseguir estar connosco, porque nós vamos começar um bocadinho antes do tempo inicial, mas se ele vier a juntar-se a nós, obviamente que teremos todo o gosto em tê-lo connosco. De qualquer maneira, isto é uma audiência a afirmar que a Associação Empresarial da Indústria Musical, Entretenimento e Eventos, sobre as dificuldades de sobrevivência deste setor de atividade após a pandemia. Eu voltava a lembrar a entidade visitante que tem 2 períodos de 10 minutos, um inicial para fazer a sua intervenção e outro final. No total são 20 minutos que podem organizar da forma como entenderem. Se usarem menos de 10 minutos no início, terão um pouco mais de tempo no fim, mas isso é convosco. E depois os grupos parlamentares terão cada um 3 minutos para fazerem as perguntas e pedir os esclarecimentos que acharem apropriados. Eu passava desde já a palavra ao Dr. Rui Rebelo, dando-lhe as boas-vindas e agradecendo por estar aqui connosco nesta audiência. Muito bom dia. Ainda não o vemos, mas... bom dia. Bom dia. Ok, só por aqui. Agora já o vemos e já o ouvimos. Muito bom dia a todos. Queria começar a cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, cumprimentar ainda todos os demais membros da Comissão presentes nesta reunião. Agradecer também a receptividade e o agendamento desta reunião. Queria também começar por apresentar, a afirmar, a Associação Empresarial de Indústria Musical, Entretenimento e Eventos, que tem a sua sede em Vila de um Santo, numa povoação que se chama Vila de um Santo, na freguesia de Cota, no concelho de Viseu. Portanto, esta localização tem um significado simbólico. Poderia estar em qualquer parte do país, poderia estar em qualquer grande cidade do país, mas, de facto, foi escolhida simbolicamente. Não foi assim, escolhemos, portanto, uma localização rural, num território de baixa densidade, numa das aldeias mais pequenas do concelho de Viseu e mais distantes do meio urbano, como forma de elogiar o meio rural, mas também de enaltecer a importância do nosso mercado de atividade. A nossa atividade económica desenvolve-se em todo o território nacional, da aldeia mais remota, do norte a sul do nosso país, vila, cidade, com tradição de realização de romarias centenárias. No que respeita à importância económica do nosso setor de atividade, as festas e romarias, não temos dúvida em afirmar que representa cerca de 70% de todos os espetáculos realizados ao ar livre de norte a sul de Portugal, com enorme expressão, obviamente, no território interior, no território interior mais profundo, digamos assim. Sublinhamos que até a organização destes eventos populares reveste de particularidades que talvez só existam na cultura portuguesa. Provavelmente também aqui na nossa vizinha Espanha, as chamadas verbenas, como todos nós conhecemos. Pensamos que resumimos a importância cultural destes eventos na seguinte fase. Depois de satisfeitas as vocações e cumpridos os votos, vá dar largas à emoção e à alegria. Num convívio salutar e fraterno, com os parentes, amigos, cantando, dançando, no largo da igreja ou no recinto da ermida. Poderão os mais cosmopolitas rir-se interiormente e apelidando-nos de provincianos,
pois a esses apenas podemos dizer que é triste a sua ignorância sobre a realidade da cultura portuguesa na sua face mais genuína. Estas manifestações culturais, as festas populares e as romarias, revertem-se da particularidade de aliar o plano religioso a uma dimensão profana, de uma forma tão harmoniosa que possibilita que mais do que se confrontarem, se completem. Esta realidade é uma das características que torna única cada festa popular no universo da cultura popular portuguesa. Por um lado, a dimensão religiosa com os seus rituais característicos, dos quais se destacam as procissões, algumas das quais autênticos desfiles de tradições ímpares. Por outro lado, a dimensão profana que evoluiu ao longo dos séculos, adaptando-se à realidade dos novos tempos. Estes eventos mobilizam, podemos afirmar, multidões de pessoas de todos os anos, os resistentes em território nacional e também aqueles que, tendo a que emigrar, voltam anualmente às suas terras para participar na festa. Quantas vezes as nossas televisões nos apresentam a aldeia mais francesa de Portugal? E podemos dizer que essa aldeia mais francesa de Portugal é localizada bem perto aqui da sede da Associação Afirmar. Chama-se Queiriga e é em Vila Nova de Paiva, que neste momento terá cerca de 60 a 80 habitantes e no mês de agosto tem 5 mil. Portanto, tudo isso para virem às festas. Tudo isso para virem às festas populares das nossas terras. Estes eventos, portanto, mobilizam o variado tipo de gente, quer para a parte religiosa, quer para a parte da romaria em si, da festa, que é feita com, muitas vezes, com eventos com cerca de 2.000, 3.000 pessoas. Portanto, é esta a nossa preocupação, é esta a preocupação que as entidades governamentais olhem também para esta atividade como uma atividade salutar, como uma atividade que pretende não deixar morrer determinadas tradições do nosso país. Isto, sim, também é cultura. E, portanto, agora era só, de facto, esta situação que eu queria, através da associação, afirmar, fazer ver e fazer ouvir as tradições populares que também com esta situação da pandemia foram esquecidas, completamente esquecidas, aliás, nem sequer tiveram uma palavra de apreço, quer a nível de comunicação social, quer a nível de entidades governamentais. Era só isso que eu para já queria apresentar. Muito obrigado. Ainda tem algum tempo, que poderá depois usar no fim. Eu passaria desde já a palavra à senhora deputada Sara Velez, do Partido Socialista, para a sua intervenção. 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria antes de mais saudar e agradecer os contributos que aqui hoje a Associação Afirmar, através do Dr. Rui Rebelo, aqui nos traz. E que muito contribui para aquilo que é o trabalho que desenvolvemos também na Comissão de Cultura e Comunicação. E a primeira palavra que gostava de vos dirigir é de solidariedade e de reconhecimento pelas dificuldades que passaram e que continuam com certeza a passar, tendo em conta o período prolongado de tempo de paragem total da atividade que tiveram. Sabemos, e já o aqui temos dito muitas vezes, que a cultura foi o setor que mais sofreu com o encerramento das atividades culturais, um pouco por todo o país, e também para esta, que tem uma importância muito relevante no nosso país, que são as festas e as romarias, que são ponto de encontro de famílias, são ponto de encontro de todos nós, com as nossas raízes, com a nossa pertença, e, portanto, todas estas dificuldades pelas quais passaram fazem-me aqui também elogiar a vossa capacidade de resiliência e de resistência de continuarem a exercer as vossas atividades.
Dizia eu que a área da cultura foi a área, vamos lá, mais afetada. Foi também a primeira área governativa a reagir com a implementação de alguns apoios e medidas de apoio extraordinário aos trabalhadores deste setor, nomeadamente aos trabalhadores independentes, mas também agora com apoios àquelas pessoas que tiveram que interromper as suas atividades. Também não só na área da cultura, mas de forma um pouco mais transversal. O Governo lançou vários apoios em sede fiscal, de política fiscal, também de apoio à contratação, de apoio à retoma, de apoio à manutenção do emprego, com as medidas de layoff simplificado, apenas para falar aqui de algumas. Sabemos tudo isto, sabemos, no entanto, que as circunstâncias muito particulares de alguns trabalhadores e empresários neste setor, por vezes estas medidas não conseguem abranger todos e todas, e sabemos e reconhecemos também essa dificuldade. Por isso, aquilo que eu gostaria aqui de transmitir em nome do Grupo Parlamentar do PS é que reconhecemos a importância que estas festas, feiras e romarias populares têm na nossa cultura, que lemos com muita atenção o manifesto que nos dirigiram e que, com certeza, o teremos em conta naquele que é o trabalho que também o Grupo Parlamentar aqui desenvolve ao nível legislativo, naquela que é a sua resposta nos problemas que pretendemos dar à comunidade que se dirige aqui à Assembleia da República. Queríamos ainda, e por fim, desejar-vos que a retoma da vossa atividade se possa realizar o mais rapidamente possível e que possam rapidamente voltar àquela normalidade possível que todos desejamos que o país venha a ter com brevidade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a afirmar a Associação Empresarial da Indústria Musical, Entretenimento e Eventos, na pessoa do Dr. Rui Rebelo. Agradeço a exposição que acabaram de nos fazer, bastante elucidativa sobre aspectos de organização de eventos culturais, que apesar da sua enorme importância enquanto cultura popular, normalmente não merecem o destaque que é dado a outras realizações culturais mais urbanas e mais vanguardistas. Efetivamente, os últimos 2 anos foram tempos difíceis, diria mesmo que foram tempos terríveis para a cultura. Desde fevereiro de 2020, que a pandemia, os confinamentos impostos pela Covid-19, as medidas de distanciamento social e de higiene implementadas condicionaram e afetaram gravemente toda a vida social, com especial impacto no setor cultural. Naturalmente que todos os eventos e realizações de cariz cultural foram muito afetados. De norte a sul do país, como já referiu, assistiu-se a uma espécie de encerramento das nossas aldeias, das nossas vilas, com o cancelamento das romarias e festas populares, eventos estes que vão muito além das manifestações culturais habituais e que sempre fizeram parte da identidade e do convívio popular, com repercussões económicas elevadíssimas. Como referiram, muitos empresários e profissionais ligados à realização destes eventos viram-se subitamente em enormes dificuldades económicas, já que atividades culturais e outras conexas, como sejam a pirotecnia, iluminação, armadores, diversão, palcos e outras estruturas, gastronomia, doçaria regional, street food e tantas outras, deixaram de se realizar, lançando muita gente para o desemprego. Todos reconhecemos, e o Grupo Parlamentar fala de forma preocupante, que a sustentabilidade do setor está profundamente ameaçada. Os apoios estatais foram poucos, por norma chegaram tarde e muitas vezes não chegam a todos os que deles necessitam. Com o progressivo desconfinamento, a afirmar, entendeu e bem, dirigir-se à Assembleia da República para referir o esquecimento e a discriminação a que as atividades representadas por esta associação estavam a ser votadas no âmbito do levantamento das restrições existentes. Hoje, dia 6 de outubro, a situação já se alterou, no bom sentido, claro, uma vez que a partir do dia 1 de outubro teve início a terceira fase do desconfinamento. Significa isto que foram levantadas a quase totalidade das restrições existentes para o controlo da pandemia. Apesar do regresso a uma quase normalidade, verificamos se há coisa que está fora da normalidade, ou seja, muito longe da normalidade, é o estado dramático em que se encontram todas as empresas e profissionais representados pela Afirmar.
Assim, gostaríamos de ouvir a vossa opinião relativamente à retoma deste setor tão importante para a cultura e tradições do nosso país. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por saudar a Associação Afirmar e o Sr. Rui Rebelo, que representa a Associação, e dizer que nós acompanhamos a preocupação que trouxe, que foi o motivo do pedido desta audiência, que é uma consequência que resultou da pandemia, ou seja, o facto de terem sido implementadas medidas para a contenção da pandemia teve um impacto muito, muito significativo nos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e por isso também teve um impacto bastante grande na realização das festas e romarias, e isso até a retoma que já aconteceu em alguns setores não está a acontecer da mesma forma no setor da cultura, precisamente porque muitas destas atividades aconteciam nos meses de verão, entre setembro e outubro, e não estão a acontecer, ou seja, este verão de 2021 está perdido e só o verão de 2022 é que poderá haver alguma retoma, e também já o verão de 2020 também foi perdido. Ou seja, muitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que intervêm nesta atividade ou que trabalham nesta atividade estão sem trabalhar desde março de 2020, e as reservas que tinham constituído dos trabalhos que tinham feito no verão anterior estarão no fim, e isso é um problema que urge resolver. E as medidas que o Governo implementou para poder fazer face a esta situação, muitas delas não foram suficientes ou não chegaram às pessoas, ou as condições para o seu acesso também eram bastante restritivas, e isso também impediu o acesso. Esta é uma dimensão, e aqui também gostava de reiterar a pergunta que foi feita pela deputada do PSD, que é em que medida é que a retoma neste setor está a ser prevista, uma vez que estamos na terceira fase do desconfinamento e a partir de 1 de outubro já foi possível retomar as festas e romarias, mas em outubro provavelmente haverá algumas festas e romarias que irão acontecer nesta fase, mas elas são muito, muito menos do que aquelas que teriam acontecido no mês de verão. Outra dimensão tem a ver com as assimetrias que existem no território no acesso à cultura, e aqui destacou a importância das festas e romarias para a preservação do património cultural, mas também para o acesso à cultura das pessoas que vivem nos territórios mais remotos e mais afastados dos grandes centros urbanos, e nós sabemos que é bastante importante. As festas e romarias são momentos onde zonas de baixa densidade, com uma população muito reduzida, se animam, não é? Em que têm um aumento da sua população, em que há atividade cultural e atividade nesses territórios, e é importante também preservar essa atividade. E aqui também, se calhar, poder partilhar connosco a reflexão que têm feito sobre a sobrevivência de algumas destas associações que dinamizam as festas e romarias nesses territórios, e o que é que poderá ser feito para poder fortalecer esse tecido cultural que acaba por dinamizar a atividade cultural nesses territórios e garantir, em certa medida, uma redução destas assimetrias que existem. Vou terminar, já estava muito entusiasmada. Pronto, termino. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim das intervenções dos grupos parlamentares. Eu passaria de novo a palavra ao Dr. Rui Rebelo. Não sei se o Dr. Gonçalo Miranda estará consigo ou não, mas de qualquer maneira passo-lhe a palavra. Tem no total 13 minutos para aquilo que entender dizer ou responder às questões que lhe foram levantadas pelos grupos parlamentares, e, portanto, passo de imediato a palavra. Muito bem, queria antes de mais nada agradecer às pessoas intervenientes, a representantes dos diversos partidos, e de facto também agradecer as palavras da senhora deputada do Bloco de Esquerda,
e realçar que, de facto, o que ela, a senhora deputada, a uma determinada altura referiu, que, efetivamente, nós só iremos ter, só voltaremos à nossa atividade efetivamente daqui por 6 ou 7 meses, porque a nossa atividade resume-se muito, ou não direi na totalidade, mas na grande parte, resume-se aos meses de verão, a partir de abril, pela altura da Páscoa, que, como sabem, na altura da Páscoa já começa muita festa e muita romaria. Também agradecer-lhe a preocupação e a perspicácia de facto, perceber e saber que este tipo de cultura é muito importante, porque nós temos que perceber que nestas aldeias, por exemplo, do interior do país, há pessoas que não sabem o que é um cinema. Há pessoas que não sabem o que é um concerto, um grande concerto. Muita gente, muitas pessoas, e não vamos dizer que são só pessoas de idade, não. Também pessoas de pouca idade e jovens que nunca foram a um concerto, nunca tiveram essa oportunidade, infelizmente. Para eles, o concerto é de facto, aquilo que acontece na festa da terra, 1 ou 2 festas por ano. E estão muitas vezes ansiosos à espera que isso aconteça para se divertirem, para verem os chamados grupos musicais que hoje já com grandes estruturas, com grandes produções, à semelhança daquilo que vêem na televisão. E só aí, nessa altura, é que, de facto, essas pessoas conseguem estar presentes, estar em frente a um palco, estar em frente a pessoas que estão em cima de um palco. Sejam, muitas vezes, e grande parte das vezes, é na área musical, mas também há as bandas filarmónicas, há os ranchos folclóricos. Os ranchos folclóricos passam o ano inteiro a ensaiar, que é mesmo assim que se diz, para depois, no verão, irem de festa em festa fazer a apresentação daquilo que trabalharam durante o ano. Portanto, de salientar que as festas e romaria são maioritariamente organizadas por associações e comissões de festas particulares que angariam com iniciativas próprias os fundos necessários para suportar as despesas. Depois de interregno total de 2020-2021, no que respeita à realização de festas populares e romarias, é imperativo que as populações e tradicionais organizadoras disponham de informação objetiva sobre a atividade, considerando que essas organizações, ao contrário dos promotores de grandes festivais, não vão receber qualquer apoio do Estado. Urge que o Estado olhe para estas empresas com uma visão múltipla e clara sobre as mesmas. Ou seja, apoiando estas empresas, estão a apoiar um setor de atividade importante para a promoção e riqueza nacional, para a sobrevivência de milhares de famílias, para o apoio a muitas coletividades promotoras. E, muito importante, estão a proteger e valorizar a cultura tradicional portuguesa. Vamos apresentar um conjunto de propostas para a sobrevivência do setor e a valorização da atividade. Queria iniciar por uma questão que é muito pertinente, que é a redução do IVA para a taxa reduzida, à semelhança do que acontece com os bilhetes dos grandes festivais de música realizados nas grandes cidades e promovidas por empresários privados. Apoios a fundo perdido para as empresas, quer para os promotores, para o desenvolvimento da atividade. Lembramos que esta atividade, assim em números redondos, tem a nível do país cerca de 1000 viaturas pesadas. Tem cerca de 2.500 viaturas ligeiras. Participam nesta atividade diretamente cerca de 4.000 pessoas.
Portanto, 4.000 pessoas são 4.000 famílias. E ainda depois temos aquelas pessoas que fazem disto um part-time para ganhar mais algum dinheiro ao fim do mês. E isto é importante que essas pessoas continuem a ter esta atividade e, para isso, esta atividade necessita de apoio governamental porque nós vamos ter 6 a 7 meses sem trabalhar. Portanto, nós não vamos ter qualquer atividade. E relembramos que nós não somos organizadores de grandes festivais e não temos a mesma visibilidade como esses, nada contra, atenção, nós não temos nada contra, muito antes pelo contrário, mas também queremos ser vistos da mesma forma, não queremos ser o parente pobre da cultura, até porque nós trabalhamos diretamente com as pessoas que, ao olharem para um palco, seja quem for o artista que está no palco, seja um grande, seja pequeno, seja um rancho folclórico, seja uma banda filarmónica, olham para ali com muita alegria. Porque, como disse, é das poucas coisas que essas pessoas conseguem ver, principalmente no interior do país, se tiverem a particularidade, atenção, ao interior do país, irão reparar que há povoações que, de facto, e pessoas das povoações que, de facto, é só mesmo nas festas anuais que conseguem ver esse tipo de coisas. Se não vejamos antigamente, quando eu digo antigamente, aqui há uns anos atrás havia aqueles cinemas itinerantes, as pessoas adoravam aquilo, as pessoas iam ver. Porquê? Porque é o que têm. É o que têm. Muitas vezes as associações culturais que têm ranchos folclóricos, as pessoas a tocar instrumentos musicais tradicionais, é disso que vivem durante o ano, para depois, no verão, irem às festas. Vão àquela terra, vão àquela terra, vão àquela terra e passam assim o verão a divertirem-se. Porque, diabo, também merecem, também são portugueses e também merecem divertir-se e também merecem ver outras coisas. E nós, industriais desse setor, vemos a alegria das pessoas com que elas organizam. As festas são organizadas, como disse há um pouco, por associações e muitas vezes por particulares. Porque há aquela necessidade de o fazer, há a necessidade de se divertirem como qualquer outra pessoa. Portanto, é para isso que nós trabalhamos e é isso que nós pedimos às entidades governamentais, que estas manifestações populares, que estas empresas que se dedicam, e a todos os setores que se dedicam nesta área, sejam apoiadas, porque, como disse, e volto a referir para terminar, nós vamos estar novamente 6 a 7 meses sem qualquer atividade, porque a atividade reinicia normalmente na Páscoa. É a nossa tradição, é a tradição portuguesa. Mas a partir da Páscoa, então, ok, tudo bem, nós já voltamos a reiniciar e com este desconfinamento da terceira fase, Deus queira que se mantenha, poderemos então... Mas até lá, como é que nós vamos viver? Como é que as famílias que se dedicam a esta atividade vão viver? Todas as famílias de várias atividades, não são musicais, os floristas, as floristas, as doçarias tradicionais, as bandas filarmónicas, os ranchos, os grupos musicais, os armadores, os aluguéis dos palcos, enfim, tanta coisa. Como é que vão viver mais 6 ou 7 meses sem atividade? Nós necessitamos que as entidades governamentais olhem para isto com olhos de ver. Por fim, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, queria agradecer aos intervenientes e queria agradecer ao Sr. Presidente a oportunidade que nos deram de nos manifestarmos e de expormos as nossas preocupações. Muito obrigado a todos, continuação de bom trabalho e muito bom dia. Muito obrigado, Dr. Rui Rebelo. É para isso que nós cá estamos. Tivemos muito gosto em ouvir e as suas preocupações e agradeço também a sua disponibilidade para estar aqui connosco.
percebeu que vários grupos parlamentares estão preocupados com esta situação e, portanto, também desejo-lhe um bom dia e muito obrigado pela sua participação. Muito bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito bem, chegamos ao fim da nossa reunião. Eu só queria, a última, não sei se há outros assuntos que alguém queira levantar, eu queria só dizer que tenho muita pena que a senhora deputada Ana Rita Bessa já não esteja connosco. Ela informou-nos que no último plenário não estaria, portanto gostava também aqui de deixar um agradecimento especial à participação da deputada, que eu conheço já há bastantes anos e que aprecio muito, e portanto também gostava de deixar essa palavra de agradecimento às contribuições da deputada Ana Rita Bessa a esta comissão. E muito bom dia a todos e até a próxima terça-feira, à hora do costume.